Pessoal, boa noite. Na aula de hoje, eu vou fazer uma explicação em geral sobre um trabalho que a gente vai desenvolver, para ele ser desenvolvido até o final desse processo nosso de ensino remoto, que vai ser um trabalho em cima de algum problema específico de aprendizagem de máquina. A gente está terminando toda a parte de aprendizagem de máquina, ainda a gente tem a parte de clusterização ou aprendizagem não supervisionada, que ainda a gente vai ver como funciona, a gente vai gastar umas 2 semanas ainda, mas é importante a gente já definir o trabalho para que vocês comecem a procurar um problema, estudar um determinado dataset, se precisar fazer algum pré-processamento nele, que a gente consiga fazer isso em conjunto. Então, a ideia é que a gente tenha um prazo maior, por isso que a gente está fazendo essa definição nesse momento. Então, a gente vai deixar esse trabalho para ser entregue lá para meados de junho do mês que vem. Então, a gente vai ter mais de um mês para poder fazer esse trabalho. Eu vou dar uma explicação nele de maneira geral, quais vão ser os requisitos, e depois a gente vai fazer uma prática que vai estar muito associada a esse trabalho. E a prática ela é relativamente bem rápida. Eu vou compartilhar a tela aqui para que vocês consigam enxergar o que a gente vai trabalhar. Esse documento eu postei ele no ambiente virtual, ele faz a definição desse trabalho prático, que vai ser um trabalho que vocês vão usar tanto o ECA como o Colab no Python. Então, a ideia é o quê? Em dupla, definir um problema, a gente tem vários datasets, tem vários repositórios, então pegar um problema de aprendizagem de máquina, um ou dois problemas, eu pode usar um no ECA, um no Python, ou o mesmo problema, tanto no ECA quanto no Python. O objetivo é que seja algo externo, ou seja, você pegar um arquivo externo. E aí pegar isso e a gente vai utilizar essas tecnologias para poder realizar a aprendizagem de máquina em cima desse determinado dataset. Então, o trabalho ele consiste em, primeiro, você fazer um levantamento de quais problemas de aprendizagem de máquina que você consegue resolver utilizando tanto o ECA quanto o Python. Então, é para fazer um levantamentozinho teórico aí de, no máximo, 2 páginas, que você vai gerar um PDF, e junto desse levantamento você vai colocar a descrição do teu problema. Então, eu vou trabalhar com um dataset para poder fazer classificação a partir de dados de um exame para poder falar se a pessoa tem uma determinada patologia ou não. Ou através de um conjunto de atributos eu vou fazer estimação do preço de um imóvel, de um carro ou de qualquer outra coisa. Então, você vai, junto nessa definição aqui, que isso aqui é bem simples, é só um levantamento, você vai colocar a descrição do que é o teu trabalho. E aí, no trabalho vai ser o quê? Vai ser em dupla, você vai implementar um problema de classificação, de regressão ou de clusterização, e aí a ideia é depois a gente dividir quem vai fazer, para que nem todo mundo trabalhe só com classificação, que é o problema mais comum que a gente tem, mas que a gente tenha também equipes trabalhando, duplas trabalhando com regressão e duplas também trabalhando com clusterização. E isso vai ter que ser feito tanto no ECA quanto em Python. Pode ser o mesmo problema, ou seja, eu vou trabalhar com classificação de preço de carro. Eu posso usar o mesmo problema para poder mostrar o exemplo no ECA e no Python e mostrar como resolve. Ou a ideia é que você vai trabalhar com o mesmo. Não precisa fazer os três. Eu não vou fazer classificação, regressão e clusterização. Você vai fazer só de um, mas esse um que você vai trabalhar tem que ser tanto no ECA quanto no Python. E aí tem alguns algoritmos, tem vários e vários algoritmos que a gente pode utilizar. Então tem um algoritmo de SVM, que é Support Vector Machine, que lá no ECA se chama SMO. A gente tem ele em Python também. Tá? A gente pode utilizar o XBus, que a gente viu como exemplo ontem, a gente vai utilizar ele de hoje. Redes bayesianas, árvore de decisão, linear regression, o caminhos ou EM para poder fazer clusterização, e tem vários outros algoritmos que podem ser utilizados. Então, a ideia é só explicar a lógica por cima do algoritmo nesse documento que vocês vão gerar. Vai ser um documento, como eu falei, de máximo 2 páginas. Então eu estou usando caminhos funcionam de maneira geral dessa maneira. Não é para detalhar, é só explicar de maneira geral no documento. E aí você vai treinar o modelo, o arquivo, e você vai testar uma parte uma parte para poder treinar, uma parte para poder classificar. Isso aí vai ser normal. E você vai enviar todo o resultado gerado pelo Moodle. A gente não vai ter apresentação síncrona, porque isso gastaria bastante tempo todo mundo fazer a apresentação. Então, a entrega vai ser por videoaula. Então, a dupla aí, vocês vão reunir a dupla
Pode ser no Hangout e faz a gravação, grava a tela ali no Hangout, vocês fazendo a apresentação. O importante é o que é o problema, qual algoritmo que eu vou utilizar, explica superficial qual que é a lógica dele, mostra lá no ECA como você está resolvendo o problema e depois mostra lá no Colab, em Python, como você está resolvendo esse problema. Então, você vai fazer uma videoaula aí, não é para ser nada extenso, mas só fazendo essa apresentação. Então, cada dupla vai ter que fazer essa apresentação. Então, qual que é o primeiro passo? Por que a gente está tratando bem antes agora? O primeiro passo que vocês vão ter que fazer, enquanto dupla, como eu falei, isso vai ser lá para o final do nosso trabalho remoto, ali para meados de junho. Basicamente, é um trabalho, a gente está segmentando uma das partes mais importantes da disciplina. E o que a gente tem de mais importante é definir qual dataset que vocês vão trabalhar. Então, a ideia agora aqui, eu vou mostrar quais datasets aonde que eu procuro dataset. Então, se você procurar datasets para aprendizagem de máquina, você vai achar um tanto na internet. Então, eu vou mostrar alguns lugares aonde tem alguns datasets, como que você pode baixar algum dataset, como que você vai utilizar, e vários desses datasets, eles vão estar simplesmente separados por vírgula, ou por ponto e vírgula, vai ser um arquivo CSV. Ele não vai estar no formato. Esse arquivo CSV, você consegue importar ele tanto no ECA, assim como o arquivo ARFF, e você consegue importar ele também lá no Python, naturalmente. E a gente vai ver como fazer isso hoje. Então, primeiro, vamos dar uma olhada aqui em alguns datasets. O povo está chegando. Então, aqui, ó, eu coloquei, esse material está lá no ambiente, depois eu vou atualizar ele, que aí depois a gente vai colocar o nome das duplas aqui. Então, eu coloquei alguns links. Lá no UCI, que é esse repositório de aprendizagem de máquina, se a gente entra nele e vai em datasets, tem vários datasets, e o legal é que ele está separado aqui, ó, classificação, regressão e clusterização, tá vendo? Isso aqui é bem legal, ele é um repositório dos mais clássicos e com arquivos bem tranquilos para a gente poder trabalhar. Qual que é a maior dificuldade? Pegar um dataset, entender ele, então você vai entender o contexto do problema e você vai aplicar para que você consiga resolver o seu problema. E aqui está qual que é a tarefa padrão, tá vendo? Default task, se é classificação, aqui está sistema de recomendação, aqui está regressão, e qualquer um que é classificação que a gente vai ver que a gente consegue usar para clusterização depois. Então, qualquer problema de classificação, a gente consegue trabalhar com clusterização. E tem alguns datasets específicos para clusterização. Então, esse aqui é a fonte de dados mais interessantes que a gente tem. E aqui ele está separado aqui por... ele está em ordem alfabética aqui. Então, tem vários datasets, tem o Breast Cancer, que é o câncer de mama que a gente já viu, avaliação de carro, isso aqui é um de classificação, deve ser alguma coisa específica, a gente vai pegar um desse aqui para a gente poder ver daqui a pouco. Computer hardware aqui, deve ser qual que é o desempenho do computador, de diabetes, de dermatológico, e aí a gente tem vários e vários datasets. O objetivo é definir um desse aqui. Esse Heart Disease aqui é bem legal. Tem um outro aqui de zoológico também, para você poder classificar tipos de animais. Então, esse aqui, ó, ele vai classificar, basicamente, ele deve classificar se tem a doença ou não. Vamos entrar num aqui para ver, ó. E ele vai ter a descrição aqui de qual que é as informações. Ele tem 76 atributos aqui. Então, ele tem muitos atributos aqui. Tá. Aonde 14 deles estão sendo utilizados. Idade, sexo e mais alguns. E a ideia é vocês entenderem o que são esses atributos que eles estão explicados aqui. E vamos achar. Ele tem 76 atributos no total. Esse aqui é a documentação completa. E ele está usando 14. E o último aqui, ó, é o atributo de predição. Ou seja, esse último atributo, que é o 58, que ele vai fazer a predição. O que é o 58, para a gente poder ver? É o diagnóstico, tá vendo? O valor é 0 se ele tem menor que 50% do diâmetro aqui. O valor é 1 se ele tem maior que 50%. Se ele vai ter alguma doença angiográfica. Então, 1 aqui deve ser se ele tem aqui, pelo que está dando para entender, e 0 está falando que ele não tem. Então, esse vai ser o classificador.
E como que eu, quando eu acesso aqui, como que eu vou baixar o arquivo? Então, a gente tem que pegar, a gente tem que fazer o download. Aqui tem até um dataset description, que é a descrição. Vocês podem pegar, pedir para poder traduzir para português. A maioria das fontes que a gente tem, elas estão todas em inglês, mas é só pedir para poder traduzir. Então, se eu clicar aqui ó, em dataset description, aqui, ó, ele vai ter a descrição aqui, que é uma tabelinha, que está só um ponto names, deve ser um arquivo texto. Vou baixar ele para a gente poder ver o que ele é. E tem esse data folder, que é onde que vai estar os nossos arquivos aqui. A gente abriu o data folder, vamos ver o que ele tem aqui. Ele está separado aqui por alguns tipos. Cleveland Data. Geralmente, os datasets, como eu falei, eles estão no formato CSV. E alguns ele pode estar em outro formato. Esse aqui está nesse formato .data aqui. Eu vou abrir ele só para a gente poder ver como que ele está estruturado aqui. Se ele é um arquivo CSV ou não. Não, esse aqui ele não está no formato CSV. Esse arquivo aqui, se ele estiver dessa forma, ele não vai ficar legal para a gente conseguir carregar esses dados. Por quê? Tem como a gente trabalhar. Só que o problema é o trabalho de pré-processamento, de organização desses dados, que isso geraria um trabalho muito grande. Então, a gente tem que dar preferência por arquivos que pelo menos eles já estejam no formato adequado. Eu estou baixando um outro arquivo só para a gente poder ver se é um arquivo CSV, que é esse new.data aqui. Se ele tiver pelo menos no formato adequado, que é um arquivo separado por vírgula, um arquivo CSV, que aí sim a gente consegue carregar de forma tranquila, tanto lá no ECA, quanto em Python. Se esse aqui não for, a gente vai descartar esse, a gente vai procurar outro, para que a gente não tenha esse trabalho de pré-processamento. Deixa eu abrir esse aqui para a gente poder ver. Aqui ele deve estar as colunas. O problema que a gente tem aqui é que a gente tem algumas colunas que eles não estão valuados aqui. Então ele tem esse zero name aqui. Da forma que ele está, que ele não vai ficar legal para a gente poder trabalhar. Então, a gente vai ter esse trabalho inicial de identificar datasets que eles estejam no formato adequado. Então, a gente tem aqui no UCI, a gente pode olhar, fazer uma pesquisa aqui, procurar algum dataset que eles estejam nesse formato adequado, que eles estejam em CSV, e a gente tem outras fontes, outros datasets. Pegando como exemplo um aqui, que eu estava trabalhando anteriormente, lá do próprio Kaggle, a gente vai ter. Lá no Kaggle também a gente tem alguns datasets, aqui no Kaggle, que é aquela plataforma que eu tinha mostrado para vocês, que a gente consegue, que existem competições de machine learning, tem alguns datasets específicos aqui da Covid-19, que eu tinha mostrado anteriormente, aqui sobre carros, e dentro desses datasets aqui tem um que a gente vai usar de exemplo hoje, que é sobre estimação de preço de carros. Então, dentro desse de estimação de preço de carros aqui, ele tem as informações que ele tem aqui, e quando a gente vem em download aqui, ó, ele vai baixar um arquivo aqui no formato zip, vou baixar aqui na área de trabalho, e dentro desse arquivo aqui, zipado que a gente tem, ele tem esse arquivinho CSV. Esse arquivo CSV aqui, eu vou abrir ele no Excel, só para a gente poder ver, ele nada mais é do que um arquivo separado por vírgula. E aí, onde ele tem ainda o nome das colunas aqui. Aí o objetivo é o quê? Que a gente procure, ou eu posso trabalhar com arquivo já natural lá do ECA, isso para poder importar no ECA, que é o ARFF, ou da preferência por arquivo CSV, que esse tipo de arquivo eu consigo importar ele tanto no ECA quanto em Python. Então, a gente tem que buscar um dataset que a gente consiga trabalhar de forma mais fácil. Como ele é um arquivo separado por vírgula, só para questões de visualização, eu vou vir aqui em dados, texto para colunas, e vou pedir aqui, tá? Delimitado, e vou pedir para separar ele por vírgula. Só para a gente poder ver esses dados que tem aqui, ó. Então, ele tem o nome dos carros, está em modo textual, tem o ano, qual que é o preço de venda, isso aqui está vezes 10 mil, se eu não estou enganado lá, que é 3,3 vezes 10 mil, então dá 30 mil. Esse presente price aqui era o preço quando ele foi comprado.
Tá ao contrário. E o selling price é o preço que o vendedor está pedindo, quem está vendendo. Quantos quilômetros que ele tem, qual que é o tipo de combustível, qual que é o tipo de vendedor, se é um vendedor profissional ou se é um individual, qual que é o tipo de transmissão, se é manual ou se é automática, e a quantidade de donos aqui, ó. Então, aqui se é o zero, que se já teve outros donos ou não. Aqui só tem uma coluna aqui que está mudando, poucos registros. Mas aqui a maioria aqui é primeiro dono, nesses registros aqui. Então, para a gente trabalhar no ECA com um dataset desse aqui é bem simples. Ele é um arquivo CSV. Esse arquivo CSV aqui, esse aqui que a gente vai fazer o exemplo, para poder abrir ele no ECA é bem tranquilo. A gente consegue trabalhar com dados de regressão. Eu só tenho que falar aqui, o meu alvo é esse aqui, e para ele poder gerar o modelo. Lá no ambiente virtual, eu coloquei esse arquivo específico, só para a gente poder fazer de exemplo, dentro aqui do material da semana 7, regressão linear, a gente tem esse arquivo car.csv, que é exatamente esse arquivo. Baixem esse arquivo aqui, ó, só para que vocês consigam visualizar ele, e a gente vai abrir ele no ECA também. Então, esse tipo de arquivo CSV, no ECA é muito tranquilo de a gente trabalhar. Eu só tenho que falar que o meu classificador aqui é essa coluna aqui, é esse selling price. Então, dentro do meu problema, eu tenho que ver qual que vai ser o meu alvo, qual que vai ser o meu classificador. Então, a partir de todos os atributos que eu tenho, quais vão ser as minhas filters? Vai ser todos menos o selling price. Então, o selling price aqui, ó, ele é o meu target, ele é o meu alvo. E todas essas outras colunas são as minhas filters. Então, através de todos esses registros aqui, ó, ou seja, através dos dados dessa linha, eu quero chegar nesse classificador, eu quero que ele faça a estimação de preço aqui, por exemplo, de 3,33 aqui. Ou seja, através, se eu passar esse registro, depois que ele treinou, eu quero que ele chegue nessa estimação. Baixem esse arquivo lá, só para a gente poder fazer uma prática aqui juntos. Baixaram lá? No ambiente virtual? Está aqui dentro do ambiente virtual. Quem tiver com o computador aí, vai baixar esse arquivo car.csv, que é esse que eu acabei de mostrar aqui, ó. Se você quiser ver mais informações dele, eu vou colocar o link dele aqui no chat. Esse link aqui é só para você ver da onde que eu peguei ele. Se você for lá, vir aqui no dataset e baixar ele, você consegue ver ele. Nessa parte de datasets, falei, a gente tem o UCI aqui, a gente tem aqui, tem esse outro link que eu coloquei, que ele tem um conteúdo de arquivos aqui já no formato ARFF, que é um Git aqui, então ele tem arquivos para regressão, para classificação aqui para poder trabalhar, e como eu falei, qualquer um de classificação a gente consegue utilizar para clusterização depois. Esse aqui são até alguns arquivos que já tem dentro do ECA. E aqui no Kaggle, como eu falei, a gente tem vários datasets também. Então, ou você pesquisar algum dataset específico, tem diferentes datasets, se alguém quiser trabalhar com alguma coisa específica, eu posso ajudar a procurar. Tem alguns datasets, como eu falei, tem um de zoológico que é bem interessante, Zoo CSV. Esse arquivo aqui, ó, Zoo Animal Classification, até ele está no Kaggle. Deixa eu ver se é esse mesmo. Ele é bem legal, que ele usa, é para você poder usar a aprendizagem de máquina para poder fazer a classificação. Então, ele tem o Zoo aqui, que é o meu arquivo, e ele tem as classes aqui, que ele vai mostrar quais classes que eu tenho. Tá vendo? Aqui ele já está no formato CSV. Aqui ele tem alguns atributos, e ele fala quem está... Aqui ele já tem quem que está em cada classe. Ou seja, mamífero, pássaro, réptil, e ele tem alguns atributos aqui. Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui. Isso aqui ele vai mostrar o nome do animal, e aí você quer fazer a classificação aqui. Então, vai falar se esse animal tem cabelo, se ele bota ovo, se ele tem leite, se ele voa, se ele é aquático, se ele é um predador, se ele tem dente, se ele é venenoso, quantas pernas que ele tem. Então, tem um tanto de atributo aqui. Por exemplo, aqui tem o nome do animal. O nome do animal eu não vou colocar, mas eu coloco todos esses atributos aqui, e através desses atributos eu vou classificar qual que é o tipo desse animal.
Isso aqui é bem legal. Por exemplo, qual que é o tipo do animal? Ah, se ele é um pássaro, se ele é um réptil, se ele é um anfíbio, se ele é um peixe, se ele é um inseto, se ele é um invertebrado. Esse dataset aqui, sempre eu recomendo para que pelo menos uma dupla pegue, que ele é bem legal de mostrar. Então, tem vários datasets. Depois eu vou colocar, aqui eu coloquei algumas bases de dados, a ideia é que vocês pesquisem. Mas depois eu vou recomendar alguns datasets que são tranquilos de trabalhar e é bem legal. Tem um de Pokémon, que é bem dessa linha também. Você pega um tanto de atributo de Pokémon e você classifica o tipo do Pokémon. E alguns outros atributos para a gente poder também trabalhar com regressão. Então, eu vou abrir o ECA aqui e mostrar que lá no ECA também a gente consegue importar arquivos CSV de forma bem tranquila. E depois eu vou mostrar que a gente consegue fazer isso lá no Kaggle também. No Kaggle não, no Colab. Então, a gente vai vir aqui em Explorer. A gente vai abrir o nosso arquivo. Então, quando a gente vai abrir o arquivo, por padrão, ele pede um arquivo RFF, que é o formato padrão dele. Se você clicar aqui para baixo, você consegue ver, ó, CSV Data Files, ou seja, que é um arquivo CSV. O interessante é que você coloque nesse arquivo CSV o cabeçalho, para que você consiga saber qual que é o nome de cada um dos atributos das colunas. Porque às vezes você pega um arquivo CSV que ele só tem os dados, não tem a primeira linha de cabeçalho. Aí é interessante você adicionar isso. Vou lá abrir o meu arquivo CSV. Que é o car.csv, que eu coloquei para vocês aí, ó. Então, quando você abre ele aqui, ó, ele abre igualzinho um arquivo ARFF. Então, ele entende normal qual que é o nome do carro, o ano, preço de venda, qual foi o preço da compra, quilômetro, tipo de combustível, tipo da venda, quantidade. E aí, a gente vai vir aqui em Classify. É um algoritmo de classificação, a gente vai usar todo train set aqui. A gente não consegue trabalhar com árvore de decisão. Por quê? Porque a árvore de decisão aqui no ECA, ele só consegue trabalhar com dados de classificação, não de regressão. Então, a gente vai vir aqui em Functions, que é o nosso classificador, e a gente vai aqui Linear Regression, que é o que a gente vai usar. Não vai mudar nenhum atributo, a gente vai usar tudo. O que é importante? Por padrão, o que o ECA entende? Ele entende que o nosso classificador, ele vai ser a última coluna ou o último atributo do dataset, que no caso aqui é a quantidade de donos. Não é isso que eu quero prever. O que eu quero prever? O selling price. Então, quando você está pegando o arquivo ARFF, sempre no arquivo ARFF, por padrão, o último atributo é o classificador, o que não vai ocorrer agora aqui. Então, eu tenho que falar, o meu classificador é quem? É o selling price. Ah, beleza. E aí, se você quiser separar uma parte para treinar, uma parte para testar, a gente pode colocar aqui, ó. Aqui a gente fala o contrário, ou seja, qual que é a parte aqui que eu vou fazer o split? 70% para treinar, os 70% que eu estou colocando aqui é o que vai treinar. E os 30% vai ser para testar. Se eu der um start aqui, ele vai rodar e ele vai gerar o meu modelo. Eu só vou copiar aqui e colocar no Notepad++, que aqui fica pequeno para a gente poder enxergar. Então, aqui a gente consegue ver que ele teve um coeficiente de correlação bom, só que ele gera um modelo bem grande. Olha aqui o tamanho do modelo que ele gera. Por quê? Porque ele pega lá o nome dos carros, olha o tamanho do modelo. Ele gera um modelo de regressão nele baseado no nome dos carros. Se um nome for um determinado nome aqui, ele faz um determinado multiplicador. O ideal é que a gente tivesse algumas classes diferentes de carro e não o nome. Porque o modelo ele passou a entender o nome como um atributo válido. E sempre o nome de uma pessoa geralmente não quer dizer nada, né? Mas aqui, nesse caso, o nome, ou simplesmente a gente tivesse colocado por marcas, ao invés de colocar por nome, a gente poderia ter feito um agrupamento desse jeito. Mas isso é um trabalho de pré-processamento. Mas ele gera um modelo de classificação muito grande. Mas, porém, para esse dataset aqui, ó, se eu quiser fazer uma previsão, ele vai dar uma acurácia aqui bem interessante. Uma acurácia aqui de 0,93. Então, ele dá uma acurácia grande aqui. O ruim é que o modelo aqui ficou difícil para a gente poder trabalhar. Ficou difícil para a gente poder entender, né? Então, ele está usando aqui qual que é o car name, está usando o ano, o preço, quantidade de quilômetros, o tipo de combustível e o tipo de vendedor. A quantidade de dons ele nem usou. Deixa eu ver qual outro atributo que a gente tinha aqui. Seller type, ele usou. Ele não usou esse último atributo aqui, hour. Per name, ano, aí ele usou tudo. Então, por quê?
Isso é importante que dentro do modelo, o que ele vai tentar gerar? Ele vai tentar olhar quais atributos são mais importantes e vão ponderar esses atributos. Quando ele começa a ponderar esses atributos, tem atributo que ele pode ponderar de forma positiva, tem atributo que ele pode ponderar de forma negativa e tem atributo que ele nem considera para poder gerar o classificador. Como é o caso aqui no modelo, tudo é car name aqui, ó. Tudo ele está baseado no nome do carro. E os outros atributos estão aqui, ó. Ano, qual foi o preço de compra e tudo aqui. Aí ele já entende que existe uma certa depreciação, etc. E ele tem atributo que ele nem utilizou. Isso vocês devem ter observado na atividade que eu pedi para vocês fazerem do ECA lá de regressão. Então, vocês tinham que fazer a previsão do valor da casa em Boston, gerar o modelo, e vocês podem ver que tem atributos lá que na hora de gerar um determinado modelo lá, ele nem leva em consideração. Conseguiram gerar aqui, visualizar? Então, a gente consegue abrir um arquivo CSV de forma normal, de forma tranquila também. A transmissão, verdade, Alisson. Não usou a transmissão também. Então, a transmissão para gerar esse modelo de preço aí, o que normalmente é importante, mas para essa massa de dados aí ele não enxergou aí, o modelo não enxergou que tenha algo que afeta. O legal de mexer no ECA é que a gente consegue ver algumas coisas de forma bem clara. Já lá no Colab em Python, tem coisas que a gente consegue ver de uma maneira diferente, tem coisas que a gente não consegue ver tão clara, porque a gente não consegue enxergar, por exemplo, essa fórmula que ele gera. A gente pede para ele fazer o predict, mas a gente não consegue enxergar essa fórmula do predict dessa maneira. Pelo menos eu já tentei visualizar e não consegui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver como carregar esses dados, esse arquivo CSV específico, lá dentro do Colab. A gente já fez isso num exemplo anterior. Lá no Colab, a gente não consegue apontar um arquivo, por exemplo, que está no Google Drive. Ele não entende. Então, eu tenho que colocar num servidor qualquer. Eu coloco num servidor qualquer. Eu não consegui fazer upload do arquivo. Ah, desculpe. Eu tinha visto lá que eu acho que ele tem uma opção assim. Depois eu tinha visto uma opção de arquivos que eu não testei. Mas o que eu fiz lá, pegando alguns outros exemplos? A gente pega, a gente sobe esse arquivo que a gente quer carregar lá dentro do Colab, a gente sobe em algum servidor. No caso aqui, eu subi ele dentro do Git. Então, se você subir ele lá no seu Git, lá no seu GitHub, você pode criar um repositório, só para você poder subir esse tipo de arquivo. Eu criei um repositório aqui chamado Machine Learning. Aí, o que eu fiz? Eu vim aqui em Upload Files, peguei o meu arquivo car.csv e subi ele. Pronto, e ele já está lá, ele já está online. E aí, o que eu preciso para poder importar? Se eu clicar em cima dele aqui, depois que eu fiz o upload dele, você consegue ver todos os dados que tem lá. É um CSV, então o Git ele já mostra para a gente tabuladinho, bonitinho aqui. E se eu vir em RAW aqui, que são os dados brutos, eu consigo pegar o link para poder acessar ele a partir de qualquer serviço. Então, vou clicar em RAW aqui. Então, esse link aqui, ó, ele dessa maneira aqui, é isso que eu quero. Então, eu vou pegar esse link e vou levar lá para o Colab, depois, né? Então, a gente precisa subir ele no servidor. Eu não tinha feito direto ainda, depois a gente testa no Colab. Então, vamos abrir o Colab só para a gente poder fazer uma prática rápida aqui. A gente vai ver como carregar esse arquivo. E a gente vai fazer algo bem legal aí, porque qual que é o problema lá em Python? Lembra lá quando a gente ia trabalhar, por exemplo, se eu queria classificar se era vinho ou cerveja, eu não conseguia deixar o nome textual lá, vinho e cerveja, que ele não consegue processar isso, ele só vai trabalhar com números. Ah, mas como que o ECA faz? O ECA ele faz esse mapeamento todo automático, que ele é uma ferramenta visual, gráfica ali. Lá no código, Python não faz isso. Então, a gente precisa fazer um mapeamento, por exemplo, tudo que for, por exemplo, transmissão manual, eu colocar 0. Tudo que for automático, eu vou colocar 1. Os nomes dos carros, se eu for deixar os nomes dos carros para poder usar no classificador, eu posso deixar e tirar o nome do carro, se a gente quiser testar. Mas se eu for deixar o nome do carro, eu preciso fazer mapeamento. Nossa, mas vai dar muito trabalho. Eu tenho um tanto de tipo de carro ali, de nome de carro. Como que eu vou fazer isso na mão? Então, existem algumas formas diferentes de fazer isso em Python, e a gente vai ver uma delas. Então, a gente vai criar um novo notebook aqui.
E aí eu vou dar o nome para ele de Car Price, que é preço de carro. Car Price aula. E esse aqui é importante, se você quiser até colocar no nome na frente, ó. Carregar CSV. Ele é, eu vou colocar esse carregar CSV só para poder identificar que esse modelinho de carregar CSV ele é bem importante. Então, a gente vai trabalhar aí com dados de regressão, ou seja, são dados contínuos. Para a gente poder trabalhar, a gente pode usar o algoritmo normal de regressão linear, ou, no caso aqui, a gente pode utilizar, a gente vai trabalhar com o algoritmo do XBust, que ele tem uma acurácia bem maior. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai importar a gente vai importar as bibliotecas que a gente precisa. Então, a gente vai precisar aqui do XBust, que a gente vai chamar de XGB aqui, do Pandas, que é para a gente poder carregar o arquivo CSV, e do scikit-learn aqui, a gente vai utilizar essa biblioteca de pré-processamento, e a gente vai importar aí o algoritmo do Lab Encoder. Ele que vai ser responsável por fazer isso. Onde que está manual, coloca 0. Onde que está automático, coloca 1. Onde que está o nome do carro, coloca 1. Outro 2, outro 3, outro 4. Então, ele que vai fazer essa codificação automática, esse mapeamento automático para a gente. Eu vou colocar aqui no chat para vocês poderem acompanhar. Eu acabei de colocar esses imports aí, e aí para poder ver se isso tá ok aí. Se você quiser dar um Ctrl Enter, vai ver se ele vai rodar normal. Demora um pouquinho para rodar a primeira vez. Depois, o que a gente precisa? Eu preciso importar o meu arquivo CSV. Então, eu vou colocar o URL para poder falar da onde que ele vai vir. Eu vou vir aqui um URL, vou pegar o endereço aqui da onde está o meu arquivo, que é esse aqui, e vou colocar ele aqui. Então, aqui é onde está o meu arquivo CSV. Ah, e como que eu faço a leitura desse meu arquivo CSV? Ah, vou colocar aqui data ou dados, tanto faz, se quiser colocar dados. Da onde que vão vir os meus dados? Eu vou ler esse arquivo CSV. Então, eu vou ler a partir aqui dessa biblioteca aqui, do Pandas. Então, o Pandas já faz isso. pd.read_csv. Então, ele consegue fazer essa leitura. O que ele vai ler? A minha URL. E é esse endereço aqui. Então, com isso, dentro desses dados aqui, se eu der um Ctrl Enter e rodar, isso que der certo quer dizer que ele já conseguiu ler os dados, todo aquele dataset já está nas nossas mãos. Então, se eu vier aqui, ó, colocar um dados.read aqui, para poder ver o cabeçalho, quando eu dou um ponto .read, eu vou ver as primeiras linhas do meu arquivo. E eu vou ver o cabeçalho, ó. Tá vendo? Quando eu dou um ponto .read, ó, eu consigo ver tudo, ó. Car name, seller price, eu consigo ver tudo aqui. Isso aqui dentro do arquivo que a gente acabou de importar. Qual que é o problema que a gente tem aqui quando a gente está trabalhando com aprendizagem de máquina aqui em Python? Tá vendo que o nome do carro é texto? O tipo de combustível é texto, petróleo, diesel. O tipo de vendedor também é texto. O tipo de transmissão também é texto. E aí, o que a gente faz? Dependendo da coluna, se ela não for importante, o nome de uma pessoa, ela é importante para poder classificar alguma coisa? Ah, o nome da pessoa não. Mas o nome do carro, ele é importante, né? Ah, se eu estou vendendo um carro 2014, se ele é um Gol, ele é um preço. Se eu estou vendendo um carro 2014, se ele é um Fusion, ele é outro preço. Então, o nome aqui importa, a gente não pode tirar. Então, a gente vai ter que fazer um mapeamento. Como que a gente pode fazer esse mapeamento quando vocês pegarem? Se for poucas classes, por exemplo, aqui o tipo de combustível é petróleo e diesel. Você vai lá no Excel mesmo, ou no arquivo, você vai dar um Ctrl F, dá um Find Replace lá, ou se encontrar e substituir. Onde for petróleo, coloca 0. Onde for diesel, coloca 1. Ah, qual que é o tipo de vendedor? Ah, onde for vendedor profissional, eu coloco 0. Onde que for particular, coloco 1. Qual que é o tipo de transmissão? Eu substituo isso de forma manual. Então, dá para você fazer um Find Replace. É uma das formas de fazer e é uma das formas que é usada. Dá para fazer esse Find Replace também aqui dentro do Python, mas dá um pouco mais de trabalho, não vale a pena. Mas agora, no caso aqui do nome do carro aqui, que eu tenho muitos nomes, isso aqui já vai ser problemático. Então, se eu olhar aqui dentro dos dados aqui, se eu pedir para poder ver os meus dados aqui
eu ver se eu consigo ver só uma coluna aqui, que é o car name. Deixa eu pedir para ver esse car name. Se a gente consegue ver mais nomes de carro aqui. Aqui, ó. A gente consegue ver, ó, tem vários e vários nomes de carro. Aqui aqui dentro do Colab, ele não coloca o scroll aqui para gente conseguir ver aqui. Aqui ele tem 301 registros aqui. E a gente não consegue rolar para poder ver tudo. Mas eu tenho vários nomes diferentes aqui. Então, fazer esse find replace que não ia rolar. Vai dar muito trabalho. Então, a gente precisa fazer uma forma, por isso que a gente vai utilizar essa biblioteca de pré-processamento. Realizar o pré-processamento em aprendizagem de máquina é algo bastante usual que a gente tem que fazer. Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? A gente tem que olhar quais desses arquivos, quais desses registros, igual a gente viu ali, ó, a gente deu um ponto red aqui. O red eu vejo cabeçado. Então, quais desses aqui eu vou ter que fazer esse mapeamento? No car name, no selling price, não, desculpa, selling price não, no car name, no seller type, no transmission e no DOM. Vou ter que fazer nesses aqui. E aí a gente tem que fazer esse mapeamento. Vou dar um shift enter para pular para a linha de baixo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essa biblioteca, esse label encoder aí. Então, fazer com que o codificar aqui receba o meu label encoder. Então, esse codificar aqui é o nome é uma variável que eu estou criando para poder receber essa biblioteca. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar colunas dentro desse dataset nosso. Eu vou adicionar a coluna, por exemplo, car name. Eu vou continuar tendo esse car name, não vou apagar ele, mas eu vou adicionar um car name code, por exemplo, para poder gerar a codificação. Então, eu vou gerar aqui, ó, o meu car name code. Então, lá dentro dos meus dados, eu vou fazer uma nova coluna. Então, estou criando uma nova coluna chamada car name code, que ele vai receber a codificação que está recebendo aqui do label encoder. E aí, essa função aqui, fit transform. E eu vou transformar essa coluna car name para códigos. E aí, eu vou ter essa coluna car name code aqui. Isso aqui vai ser legal, que se eu rodar aqui, ó, ele não vai fazer nada. Mas se eu pedir para ver dados agora e ver essa coluna car name code aqui, ó, ele vai mostrar para mim. Ó. Opa, deu um erro aqui. A data, coloquei a data, é dados. E eu pedi para ver essa coluna car name code, é para ele mostrar, ó. Tá vendo aqui? Ele gerou um tanto de código. Ah, e se eu quiser ver o car name de verdade, vou colocar outro colchetes aqui, porque eu vou ter vetores de vetores. E eu quero ver o car name code e eu quero ver o nome. E a gente consegue ver o mapeamento que ele fez, ó. Tá vendo? Que é hits, ele transformou para 90. Que é x4, ele fez um hashzinho aqui. Que é x4, ele transformou para 93. É lá, ó. Que é sit, tá vendo o sit? Ele sempre transformou para 69. O que é bril aqui, acho que o bril apareceu mais uma vez, apareceu, ó. Bril, ele transformou para 66. E aí eu consigo ver qualquer uma das posições, ou consigo ver um determinado intervalo de qualquer um dos dois aqui. Então, essa biblioteca, essa funçãozinha fit transform, que é dessa codificação, ele está gerando novas colunas. A gente não está perdendo a coluna car name, mas a gente está gerando colunas de codificação. Porque é a partir desses códigos, ou seja, eu preciso de números para poder trabalhar dentro do Colab aqui. Se eu tentar fazer o processamento ali com dados textuais, não vai dar certo. Então, deixa eu colocar aqui para poder acompanhar. Tá dando certo de acompanhar aí? E, logicamente, agora a gente tem que fazer isso para as nossas outras colunas. Eu vou tirar isso aqui é só um print, só para a gente poder ver. Ó. Vou comentar aí, a gente não precisa deixar. E vou fazer isso para todas as outras colunas que eu preciso. Quais são as outras colunas que eu preciso? Ó, vou copiar, colar e vou olhar aqui. Ó. Preciso fazer para fuel type. Então, eu vou ter a fuel type code e a fuel type normal. Então, a fuel type code vai ser a partir da normal. É o vendedor e... O vendedor, que mais? Vendedor e transmissão, né? Vendedor e transmissão.
Então, vou ter aqui o seller type, que é o tipo do meu vendedor. E o transmission. Então, o que aconteceu? Eu adicionei cada uma dessas colunas aqui, ele vai receber a codificação gerada das colunas equivalentes. Então, transmission code tem as codificações. A gente deve colocar 0 e 1 lá, que é o tipo de transmissão. E eu mantenho a transmissão. Então, se eu rodar aqui, eu já vou ter tudo isso pronto aqui. Ó. Ah, mas eu não estou enxergando. Não, a gente não está enxergando. Mas se eu quiser ver um aqui, por exemplo, ó, eu quero ver o mapeamento que ele fez do transmission code aqui com a transmissão. Vou printar aqui, ó. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele só está mostrando que a gente está vendo a maioria manual aqui, ó. Aonde que é manual, ele colocou aqui o tipo 1 aqui. A gente tem que pegar algum registro aqui onde está automático, só para a gente poder ver uma determinada posição aqui, ver se ele deixa ali. Mas ele fez esse mapeamento aqui. Então, aonde que é manual, ele colocou 1. Vamos ver aqui no seller type aqui, se ele deixa a gente ver algum outro aqui. Vamos ver fuel type, que é o tipo de combustível. Então, tem um fuel type code e o fuel type. Aqui está dando para ver, ó, onde que é o petróleo, ele colocou 2, onde que é diesel, ele colocou 1. Tá vendo? Então, o próprio algoritmo aqui, ele faz esse mapeamento. Se a gente fosse fazer esse mapeamento, quando é pouco, como eu falei, dá para a gente fazer um find replace direto lá na nossa fonte de dados. Ou se eu estou criando uma função, um código para isso, eu já faço isso lá no meu código. Agora que a gente já consegue fazer para testar o nosso modelo. Vou deixar comentado aqui também e vou colocar. Então, aqui a gente já fez a codificação. Certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai definir quais vão ser os meus dados. Vou criar uma nova linha aqui. Quem que vai ser o meu X e quem que vai ser o meu Y. O meu X, olhando aqui nas minhas colunas, ó, ele vai ser tudo menos o seller price. Só que, olhando aqui, ó, eu não posso ter o selling price e eu não posso ter esses dados textuais, porque se eu mandar ver aqui, se eu mandar ver agora, eu vou ter mais colunas. Antes eu tinha poucas colunas aqui. Agora eu vou ter mais colunas. Então, o meu X, quais vão ser os atributos para classificar? Vão ser todas, menos selling price. E vai ser todas a de código também. Então, todas essas aqui que tem os dados textuais, car name, o tipo de petróleo, o tipo de vendedor, todas essas a gente vai tirar. Então, a gente vai criar uma variávelzinha remover aqui, ó, e a gente vai falar quais a gente vai remover. Então, eu vou remover o car name. Por que eu vou remover o car name? Porque ele é texto, vai ficar o car name code. Vou remover o fuel type. Por que eu vou remover o fuel type? Porque vai ficar o código dele. Vou remover o seller type. Isso aqui que eu vou usar para o meu X, que são os meus atributos, as minhas features. E vou remover a transmissão. E vou remover o selling price. Porque, ó, isso aqui são os atributos que vão me levar no classificador. O selling price aqui, ó, o selling price vai ser o meu Y. Então, dados. O meu Y vai ser o quê? Vai ser lá, dados é a minha tabela, né? Vai ser a coluna selling price. Então, tudo que está lá, os preços, é o meu target, é aonde que eu quero chegar. E o meu X, que vão ser os atributos que vão me levar ao classificador, vai ser quem? Vai ser tudo que eu tenho lá, menos aqueles dados textuais e, logicamente, sem o próprio selling price. Ah, como que eu vou remover aqui? A gente vai utilizar aqui uma funçãozinha para a gente poder remover. Então, o meu X, ele vai ser o quê? Ele vai ser o dados.drop. Drop é para poder apagar. O que eu vou apagar? Eu vou apagar tudo isso que eu coloquei aí no meu remover. E aí, quando eu vou remover, eu posso remover uma coluna ou uma linha. No caso, quando eu quero remover uma coluna, eu coloco que é no eixo 1, axis 1. Então, quando eu estou falando, o meu X vai ser o quê, então? Vão ser todos os dados. Aqui, ó.
Lembra a nossa planilha? O que vai ser o meu X? Vai ser o nome do carro, o ano, o preço de compra, a quantidade de quilômetros. Vai ser tudo isso aqui. Ah, mas por que eu estou removendo a transmissão? Porque eu já gerei um de código. Então aqui, ó, eu já tenho todos esses aqui, ó, que estão textuais, eles estão duplicados com código. Então eu removo o texto, vai ficar só o que é número. E aí, se eu pedir para rodar aqui, ó, ah, rodou, mas o que aconteceu? Ah, se eu der um x ponto red aqui, vamos ver se a gente consegue ver o x red. Olha lá, ó. O que eu tenho no x red agora? O que o meu x é? Ele é o ano, ele é o preço de compra, ele é a quantidade de quilômetros, quantidade de nomes. Aí, ó, tá vendo? O código do nome, o código do combustível, o código do tipo de vendedor, o código da transmissão. Então, esses são os atributos que vão me levar aonde? Que vão me levar ao Y. O que é o Y? É o meu classificador. Pessoal, deu para entender isso? Então, a gente teve que fazer esse mapeamento, porque a gente está trabalhando com dados textuais, e a gente deixou lá no X só o que a gente vai utilizar para ser o nosso classificador. Pessoal, alguém dá um ok aí para ver se está dando para seguir? Certinho, Matheus. Tá de boa. Aí agora o que a gente vai fazer? Então já passou a parte mais traumática. Essa parte aqui, ela era traumática, porque ela era diferente. Agora o resto eu já tenho o X e Y, agora é tudo igual. Uma vez que eu tenho o X e Y, é o quê? Fazer o split, ou seja, separar uma parte para poder treinar, separar uma parte para poder testar. E testar o nosso modelo. Aí não tem mais erro agora. Vou fazer o meu split dos dados, vou até tirar o random state para cada um dar um valor diferente. Vamos deixar 30% aqui. Então, aqui, ó, estou importando lá o train test split, vou ter x de train, x de teste, igualzinho, vou passar o meu x e y, e o test size é de 0,3. Definir quem que vai ser minha massa de treino, quem que vai ser minha massa de teste, depois é só a gente testar. Aí agora não tem mais erro. Então é só a gente definir qual que vai ser o nosso classificador. Então a gente vai definir o classificador que a gente vai utilizar. Então, agora, a gente vai definir o nosso CLF, né? Então, o classificador, agora, a gente vai utilizar o XBust. Então, vai ser o xgb. XGB classify. Classify não, a gente trabalha. Porque o XBust ele consegue trabalhar tanto com classificação quanto com regressão. A gente vai trabalhar aqui com regressão. Então, XGB regressor. E é importante aqui, para ele, se eu não passar o parâmetro para ele, ele fica dando um erro. Então, ele fala aqui que esse parâmetro, tá vendo, de todos os parâmetros que tem aqui, ó, do parâmetro padrão aqui, ó, tá vendo? Esse objective aqui, ó, ele está usando aqui o tipo de regressão padrão linear aqui. E é recomendado que se utilize o quadrado do erro, né, pela documentação. Então ele fala assim, ó, se eu rodar do jeito que está aqui, deixa eu só rodar ele aqui para ver se ele vai dar uma mensagem, que é para ele dar um warning. Ele não deu, não. Vou deixar ele aqui, o padrão aqui. Depois a gente vê se ele reclama. Mas ele reclama, talvez, de acordo com o tipo de dados. Depois a gente mexe. Então, a gente só falou qual que vai ser o nosso classificador aqui. E agora a gente vai fazer o normal, né? CLF é igual a CLF.fit. Então, o fit, como a gente já viu, ele é uma receita de bolo, esse modelinho. Eu tenho que importar os dados, fazer o pré-processamento necessário, nesse caso é um pouco mais de trabalho. Defino quais vai ser as features, qual vai ser o classificador. Separo uma parte para treinar, uma parte para poder testar. Defino qual que é o algoritmo e treino. Então, no treino, eu vou passar o quê? O X de treino e o Y de treino. Beleza. Uma vez que eu fizer isso aqui, ó, ele já vai estar pronto. E aí eu consigo ver qual que vai ser o meu score, ou seja, qual que vai ser a pontuação. E aí a gente pode ver qual que é o score de treino e qual que é o score de teste. E a gente pode pedir para poder ver também alguns valores do nosso classificador. Então, vou pegar aqui só para a gente poder ver quais são os scores aqui, só para adiantar.
Então, aqui no nosso classificador, a gente vai ver os scores. Score de treino, ou seja, qual que é a pontuação de treino e de teste. Ah, tá vendo? Ó, agora ele deu o warning aqui. É de acordo com a margem de dados, tá vendo? Ó? Tá falando que o tipo objetivo lá, usando o linear, ele tá depreciado em favor do square error. Então, aqui, na hora de instanciar ele aqui, ele pede aqui que a função objetivo que a gente está usando não seja padrão. Seja essa aqui, ó, objetivo square error. E aí ele não vai ficar dando esse warning aqui pra gente. Mas olha que legal a precisão do XBoost. Para a massa de treino, ele consegue ter uma precisão de 0,99, para a massa de teste 0,96. Ele consegue aproximar muito esse modelo para ele poder fazer a predição correta. Então, é um algoritmo muito interessante e recomendado vocês utilizarem ele. Ah, como que eu vou conseguir visualizar isso aqui? Só para a gente poder finalizar. Como que eu vou conseguir visualizar isso? A gente pode fazer exatamente o que a gente fez ontem. A gente tem que fazer a predição, né? Então, eu tenho que fazer os preditos nossos. Então, a gente pode fazer uma predição. Vamos gerar uma nova linha aqui. Então, os nossos preditos vai ser o clf.predict. O que eu vou predizer? O x de teste. E aí eu vou ver o quanto o meu x de teste é igual ao meu y de teste. Então, o meu real é o quê? É o meu y. Como aqui é uma tabela, eu tenho que pegar o ponto values dele. Matheus, faltou uma parte do código para você mandar para nós. Oi? Faltou uma parte do código para você mandar essa parte do split. Esse aqui? A de cima. O do fit eu mandei aqui por último, aqui, ó, tá vendo? Hã? O score aqui, ó, essa parte do fit eu mandei ele. Não, é debaixo dele. Ah, tá, o de cima. Tá certo. Ah, tá, é o split, né? Isso. O split ele tem que ser antes do fit, senão ele vai dar erro. Beleza? Aí esse aqui, os preditos. Obrigada. Oi? Deu certo aqui, obrigada. E a gente já tem quem é os preditos e quem que é o real. Com esses preditos real, a gente vai comparar eles, igual a gente já feito. Então, vamos pedir, vamos fazer usar o pandas aqui de novo, aqui, ó, e a gente vai fazer igual a gente fez ontem. A gente vai usar esse data frame. E a gente vai visualizar 20 registros aqui. O que é o predito, o que é o real, que a gente vai ver o real de 0 a 20, e o que é o predito, a gente vai ver o predito de 0 a 20. Esse ponto flatten é só para ele poder mostrar no formato de uma tabelinha, que a gente está mostrando em vetor, nem ficar ruim de comparar. E agora a gente consegue dar uma olhada, ó. O que é o real? 3,35, ó. Ele predizeu 3,93. Aqui já variou um pouco, ó, de 4 para 6. Ixi, esse aqui deu ruim. A gente pegou alguns valores aqui que não foi muito interessante, não. Aqui de 2 para 1, de 4 para 0, de 9 para 6. Deixa eu rodar de novo ele aqui, só para poder ver. Ele deu um score alto, mas ele está dando... O score dele está bem alto. Para ele fazer a predição aqui. Mesmo com isso, agora baixou para 92. Vamos ver como que ele vai ficar aqui. O modelo, por mais, ele está dando uma acurácia interessante, mas para esse conjunto de valores que a gente está observando, ele não está batendo tanto. Naquele exemplo que a gente tinha visto ontem, ele estava com alinhamento do real com um predito bem mais próximo. Aqui ele está dando um distanciamento bem grande para alguns registros aqui. Para outros, ele está um pouco mais próximo.
Deixa eu colocar aqui, só para a gente poder fazer igual, colocar o random state. Igual a 42. Só para a gente poder ver se gera a mesma massa de dados aqui. 99, 95. Ah, pessoal, aqui, ó. Eu que estou errando aqui na y.values, não. Eu estou comparando registros errados. Aqui, ó. Eu tenho que comparar o X, o que ele predizer, o meu X de teste, ele vai predizer algumas coisas. Eu tenho que comparar com Y de teste. Eu estou comparando o real, eu estou comparando com o real errado. Por isso está dando valor tão diferente, mesmo com uma acurácia tão alta. Agora é para ele chegar mais próximo, não é possível. Agora sim, ó. 0,35, 0,60, 10, 10, 4, 4, 0,15, 0,3, 6,8, 7,6, 1,1, 9,9, 6,6, 1,109, 7,5, 7,5. Tá vendo? A acurácia dele agora sim está representando. Os dados agora sim estão representando. O que eu fiz errado foi isso aqui, ó. Só mostrando aqui. Deixa eu colocar essas últimas duas linhas aqui. As duas últimas linhas. Vou pedir para poder ver outros registros aqui, por exemplo, aqui do 20 ao 40. Para a gente poder ver alguns outros dados. Eu estava comparando registros errados, aí não vai bater mesmo, ó. 0404, 88, 55, 3274. Então, a gente consegue enxergar que o modelo, para esse conjunto de dados, ele consegue fazer uma predição bem interessante. E agora, qual seria o próximo passo? Como que eu vou implantar isso? Eu tenho que ler todos esses registros na minha aplicação. Uma vez que eu li todos esses registros, eu vou ter que passar aqui para o meu modelo, e aí eu vou ter que gerar um vetorzinho com esses dados que eu li, por exemplo, numa caixinha de texto ou em qualquer lugar, ou carrego aqui e mando ele fazer o predict. Ou seja, eu posso fazer um predict aqui de qualquer atributo. Eu tenho que fazer aquele mapeamento lá que a gente já fez, por exemplo, do nome do carro. Existe um trabalho, aqui a gente está treinando um modelo, entendendo se o modelo funciona para essa margem de dados. Uma vez que eu treinei o modelo, defini o modelo, existe um trabalho de programação de quem está trabalhando lá no front-end, com o back-end, para trazer esses dados para que a gente consiga aplicar no modelo. Mas aqui a gente já consegue enxergar que o nosso modelo realmente ele funciona para poder fazer a predição. Alguns chegam bem perto mesmo, ou seja, lá 1.2 para 1.19, 7.7, 7.9. Então, chega bem perto para poder fazer a predição desses dados. Então, se a gente precisasse fazer alguma estimativa, a gente pode falar que esse modelo ele é adequado. Conseguiram visualizar aí, pessoal? Certo? Então, pessoal, o objetivo de hoje é que a gente visualizasse, vocês enxergassem que eu consigo pegar um dataset externo de qualquer lugar, carregar ele no ECA, carregar no Python. Em Python a gente consegue ter recursos a mais, porque a gente está programando, só que a gente só consegue trabalhar com esses dados se eles estiverem numéricos. Então, a gente tem esse trabalho de fazer essa codificação dos nossos dados. Mas aí tem a ferramenta lá, como a gente viu, que é o Label Encoder. Então, é importante, salvem esse exemplo, depois eu vou deixar ele disponível também, para que vocês consigam utilizar. E, paralelo a isso, com esse tempo agora, vocês comecem em dupla e procurar alguns datasets, dá uma olhada, explora um pouquinho. Eu quero usar um dataset para poder pesquisar alguma doença. Eu tenho alguns dados aqui da empresa onde eu trabalho, que eu tenho um tanto de registro e fala quem comprou uma determinada coisa ou quem não comprou, ou quem são as pessoas que mais compram. Uma coisa é importante saber, os dados, quando eu estou pegando o mundo real, ele não vem prontinho. Você precisa fazer um trabalho, você precisa fazer pré-processamento, você precisa excluir alguma coluna, você precisa fazer algum tipo de ajuste. É difícil vir algo pronto, mas depois que você fez esse ajuste, você consegue fazer esse tipo de classificação. Então, quem tentar buscar algum tipo de informação em relação àquilo que você trabalha ou algo que você tem interesse de explorar, seria bem interessante. E depois, paralelo a isso, nas próximas semanas, eu vou fazer sugestões de alguns datasets que o pessoal já trabalhou e ficou bem interessante. Alguma dúvida, pessoal?
Tranquilo? Então, até na próxima semana. Todo mundo fique em casa, evitem sair. Quem puder ficar em casa, fica em casa. Até mais, pessoal. Aquele salve. Até semana que vem. Valeu.